Pronto, então, aula passada, aí falamos, ó, funções da linguagem, dia 28/10. Aí vimos, o que mais? Variação linguística, entramos aqui em variação linguística, dia 4/11. Dia 11/11, nós vamos entrar, aí no dia 4/11 também entramos em acentuação gráfica, tá? Deixa eu colocar aqui 4/11, foram 2 assuntos, certo? Tá aqui bonitinho. Pronto. E aí hoje nós vamos falar sobre ortografia e semântica, tá? Prontinho. O material mais completo daqui a pouco eu mostro para vocês, tá? Ele já tem mais questões aqui, já tem tipos textuais e classes gramaticais. Já está na plataforma, viu? A continuação deste material. Hoje eu quero falar com vocês sobre ortografia e semântica, tá? Hoje, dia 11/11. 2025, pronto. 11/11/2025. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro lugar, pessoal. Pronto. O que é que eu quero que vocês entendam? Essa parte de ortografia, eu acho que eu falei isso na aula passada, e eu vou falar novamente agora, tá? Essa parte de ortografia e semântica, você tem 2 caminhos. Deixa eu parar aqui a projeção para ficar maior para vocês. A parte de ortografia, eu acho melhor estudar ortografia com... Vocês viram que eu mudei aqui o cenário, gente? Vocês perceberam isso aí ou não? Quem percebeu, hein? Não é nada a mesma coisa, né? Eu só mudei a posição. Vocês gostaram? Vocês perceberam, sim ou não? Diz aí. Em primeiro lugar, vocês perceberam? Diz aí para mim. Fiz tudo hoje, tá? Fala, Edson. E aí, Edson, percebeu? Gente, fala comigo aí, pô. Tô me sentindo sozinho aqui. Vocês estão com raiva de mim, é? Vocês viram minha caneca ante todos? Ante todos. Faz um print aí, vai desse negócio, vai. Vai ser ante todos aqui. Faz um print aí, faz um print. Manda para mim, bota lá no grupo para fazer uma figurinha. Vou fazer uma figurinha assim aqui, ó. Eita ferro. Gente, vocês estão com raiva de mim, então só pode estar com raiva de mim. Tá, vamos lá. Então vou começar a aula. Já que vocês não querem conversa hoje, vamos começar a aula. Mas mudei aqui. Tá, agora eu estou preparado agora. Agora Edson falou. O que, Edson? Notando agora que eu estou preparado. Aqui na cidade está sem energia. Eu vim aqui para um posto para poder assistir, acredito. Ah, entendi. O posto tem gerador. Eita, Faltou energia agora. Então vamos correr, vamos embora, vamos lá. Turma, o que é que acontece com essa parte de ortografia e semântica, tá? Estão juntas nas questões, podem cair numa mesma questão, tá bom? E dentro da parte de ortografia, pessoal, eu acho interessante vocês estudarem a parte de ortografia até não decorando regras, sabe? Porque são muitas regras, muitas exceções e muitas palavras que nem se enquadram nas regras nem nas exceções, tá bom? Então, a ortografia ela é meio chata de se estudar, a verdade é essa. Eu, em particular, não gosto muito do assunto não, mas a gente tem que ver, né? Então, pronto, era isso que eu queria dizer para vocês. Vou sumir da tela, vou projetar o material agora e vamos ao que interessa dentro dessa realidade. Vamos lá, pessoal. A primeira questão, ela vai dizer assim, ó, humanos têm acentuado fototropismo. Aí eu peguei o fragmento do texto, botei aí, né? Da mesma forma que em fototropismo, um vocabulário formado... não, botei logo a questão, foi. Formado corretamente sem um auxílio de hifenização, realçado no item. Pronto. Então, ele quer saber o seguinte, fototropismo, não tem hífen. Onde é que também não tem hífen? Nas alternativas. Inclusive, gente,
As questões que eu comentei hoje sobre a IGEDUC fala sobre isso. Inclusive, na questão, eu vou até mostrar aqui o material de hoje, tá? Eu quero que vocês assistam essa aula de hoje, que eu acabei de postar no YouTube. Já eu coloco dentro dos grupos, não coloquei porque eu estou aqui com vocês, tá? Eu falo, tem uma questão sobre ortografia e semântica, eu vou mostrar a vocês agora, tá? Só para você ter noção que muitas vezes a gente fala de outras bancas, mas os assuntos se encaixam. Ó, essa questão aqui, ó. Cadê? Do hífen, ó. Tá vendo, ó? Olha a palavra que está aqui, gente, ó. Arco-íris, ó. Tá vendo? E ele vai justificar o uso da palavra arco-íris, tá? Alguém abriu o áudio, turma. Acho que foi Edson. Vou fechar aqui, Edson. Fechou. Ó, e ele justifica. A alternativa correta é a letra A, tá? Emprega-se o if nos compostos cujos elementos, reduzidos ou não, perderam a sua significação própria. São hifenizados pela mesma regra de marca-passo e mata-mata. Tá? Então, pronto, deu letra A alternativa aqui, certo? Então, pronto. E aí, você vem para cá, ó. Olha a importância. Por mais que você não saiba a regra de arco-íris, mas se assistir a essa aula, você vai entender que arco-íris tem hífen, ó. E aqui não tem. Então, a letra D já está errada. Tá certo? E ele pediu aquela que tem hífen. Não é isso? Deixa eu ver aqui. O vocábulo formado sem o auxílio de hífen. Perdão, ele pediu aquela sem o auxílio de hífen. Tá? Aí você já vai gravar uma outra aí. Preste atenção. O que é que o acordo ortográfico diz, turma? Quando eu tenho um prefixo e esse prefixo termina com uma vogal, como arqui-inimigo, ou como anti-inflamatório, ó, anti terminou em i. Inflamatório, começa com a letra I. As vogais são iguais. Quando as vogais são iguais, o que é que acontece? Usa-se o hífen. Certo? Com o prefixo pan, usa-se o hífen. Sobrou mal me quer, que não tem hífen. Tá? Então, aqui, claro, é importante estudar o uso do hífen? Com certeza é importante, certo? Mas lembre-se também de que gravar a palavra ajuda muito, tá bom? Então, lembre-se disso, tá certo? Prontinho. Fechamos um caso, vamos para o próximo aqui, ó. Tendo por base a palavra negritada em a voz no alto-falante do aeroporto. Grafa-se corretamente com hífen. O vocábulo destacado na alternativa, ele quer saber onde é que eu vou ter hífen aqui também. Tá certo? Então, vamos lá. Onde é que você vai ter hífen aqui? Porque alto-falante tem hífen. Eu tenho uma palavra formada por um advérbio, mas um nome, né? Falante. Tá? Eu vou usar o hífen aqui. Em que alternativa, em que palavra eu vou encontrar também o uso do hífen? Fim de semana já é praxe. A gente sabe que não tem hífen em fim de semana. Tá certo? E ele quer aquela que tenha hífen. Certo? Uma que você vai saber, tem que gravar, é mini saia. Porque o que é que acontece? Ó, são dois casos que você tem que saber. Vamos lá. Aliás, dois casos não. Duas regras básicas, né? Vamos lá, vem entender quais são essas regras. Tem que ter isso na ponta da língua. A primeira é quando a palavra termina com uma letra, o prefixo termina com uma letra, e a segunda palavra começa com letra distinta, como autoescola.
Em autoescola, eu junto a palavra. Por quê? Porque são letras distintas. Depois vem essa aqui de anti-inflamatório, que eu já expliquei, porque as vogais são iguais, né? Pronto. A outra que você tem que saber é quando a segunda palavra começar com S ou com R. Então, no caso de mini saia, o que é que acontece aqui, ó? Tira-se o hífen e dobra-se o S. O mesmo vai acontecer com autorretrato. Então, quando a segunda palavra começar com S ou R, não tem hífen e dobra-se o S e o R. Quando a segunda palavra começar com a vogal diferente da que terminou a primeira, une-se. Tá certo? E se as vogais forem iguais, separa-se. Tá certo? Então aqui a gente já começava a eliminar algumas. Tá bom? Pronto. E aí, o que é que nós vamos encontrar aqui, tá? Cor de vinho, eu também não vou encontrar hífen em cor de vinho, certo? Por quê? Porque é uma palavra que já vem estigmatizada dentro da composição da língua portuguesa e que, de fato, não há hífen nela. Tranquilo até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Está ficando claro? Diga para mim, por favor. Vá falando aí, viu, pessoal? E a parte de ortografia, não estranhe. Realmente, a parte de ortografia ela é um pouco chata, são várias regras, certo? E é como eu digo, muitas vezes é melhor até você gravar a própria palavra do que decorar tantas regras, né? Às vezes acontece isso, viu? E qualquer dúvida que for tendo, gente, vai falando. Não deixa passar, não. Tá bom? Vai falando. Então vamos lá, gente. Manda chuva. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui uma janela aqui. Pronto. Peraí, só um minuto. Pronto. Vamos lá. Aí eu vou agora. Cadê? Eu vou agora para manda-chuva. Ele é o manda-chuva, gente. Manda-chuva é uma palavra no sentido figurado, conotativo. Também não tem hífen, certo? Aqui vai ter hífen aqui, por ser uma palavra já, como é que eu posso dizer? Caracterizada, concretizada pela norma padrão da língua, cor de rosa. Tá certo? Então, a alternativa correta, letra A. Fechamos? Alguma pergunta, gente? Alguém quer fazer alguma dúvida? Fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Sim ou não? Diga para mim, por favor. Enquanto eu tomo uma aguinha aqui, bem rapidinho. Então, vamos lá. Sem dúvida, vamos prosseguir. Turma, questão de número 3. Vamos lá. Opa. A ortografia. Deixa eu pegar aqui. Baixar mais. A ortografia é o conjunto de orientações que determina a escrita correta das palavras. A respeito disso, assinale as palavras que estão grafadas corretamente. Então vamos lá? Essa aqui eu já quero fazer junto com vocês, tá certo? Vamos fazer juntos essa questão, bora? Eu quero que você me mostre aqui uma palavra que você elimina por estar errado, tá? Veja aí. Qual letra aqui, qual palavra eu poderia eliminar assim que você identifica que está errado? Fala para mim aí, vai lá. Eu já vou eliminando. Pode até digitar, tá? Se digitar, avisa aí que eu dou uma olhada. Vamos lá, diz aí. Bora, meu povo.
eu fechar aqui. Boa noite. Boa. Professor, é a letra C. Eu acho que é. Não, calma, vamos por partes. Eu quero uma que eu quero que você elimine uma. Não vamos logo para a resposta, não. Elimine uma questão. Vamos eliminar uma questão? Um item. Letra C. Eliminar. Hum. Então, vou eliminar a letra C. Opa. Vou salvar aqui. Peraí. Deixa eu atualizar aqui o material, que ele às vezes dá um erro. Pronto, vamos lá. Então, vou eliminar a letra C. Por que eu vou eliminar a letra C? Por que palavra? No utilizou e no Utilizou. beneficente. Que é beneficente, né? Uhum. Perfeito. E A palavra é beneficente e utilizou. Não, utilizou é quem utiliza, não utiliza. É beneficente mesmo. Atrapalha. A parte da ortografia... É beneficente mesmo, aí tem beneficente, o nome é beneficente. Tá certo, tá errado não, tá certo. Eu tô rindo porque, assim, atrapalha. Entendeu? Uhum. Atrapalha. Essa parte de ortografia, ela é chata mesmo. Entendeu? E a palavra é bandeja, né? Bandeja, não é bandeja, não. Pois é. Então, fechamos aí, né? Fechamos mais um item. Vamos lá, gente. Outra pessoa. Eu posso eliminar qual questão agora? Já eliminamos a letra C. Qual? Professor, a letra A, faxineira. Boa. Faxineira. Faxina vai ser com X, né? Isso. E é creolina, ó. A gente não usa muito. Muitas vezes a gente fala, né? Mas não usa essa palavra. Então atrapalha. Boa, gente. Estamos no caminho certo. E agora, entre B e D, qual é que eu tenho que eliminar? Diz aí. Tá fácil essa, viu? Tá difícil, não. Enquanto vocês pensam, eu só vou mudar aqui a palhetazinha do ar-condicionado, tá? Pera aí. Pode falando aí que eu tô ouvindo. Pronto, pode falar. Vamos lá. Já? Então, ó, não é reivindicou, é reivindicou. Reivindicou, tá? Freada. E, professor, você que agora é a correta, é? Eu eliminei a B, né? Então ficou quem? Letra D. D. A dona da casa foi à feira e comprou berinjela, ok. Giló, ok. Macaxeira, ok. Né? Em alguns lugares, aipim e mandioca, né? Então, fechamos aí, gente, mais casos, tá? Vamos lá. Próxima questão. Ó, isso aqui, turma, isso aqui, essa questão, ela trabalha com você. E eu falei na aula de hoje da IGEDUC, tá? Assistam a aula de hoje, gente. Eu vou jogar daqui a pouco nos grupos. E isso aqui, ó, deixa eu pegar o material de vocês para mostrar que isso está no material de vocês. Só um minuto aqui, deixa eu só abrir aqui. Deixa eu ver, ortografia, módulo 1. Ó, a importância de vocês, né, lerem o material, certo? Eu vou até regravar, gente. Eu vou melhorar esse material ainda, viu? Agora que eu ajustei aqui o estúdiozinho, eu vou regravar essas aulas. Acentuação, cadê a ortografia? Ó, por que semântica está junto de ortografia? Por causa de uma questão como essa aí, ó.
Dentro da semântica, turma, preste atenção, tá? Dentro da semântica, nós estudamos os sinônimos, falei isso na aula de hoje, antônimos, homônimos, certo? O grande X da questão está nos homônimos, porque os homônimos se subdividem em homófonos, homógrafos e perfeitos. O que é um homônimo homófono? É quando eu tenho a mesma palavra, certo? Com classes gramaticais distintas e com o mesmo som. Escrita distinta, classe gramatical distinta, mas o som é o mesmo. Por exemplo, acender e ascender têm a mesma pronúncia, mas a escrita é diferente. Caçar tem a mesma pronúncia de caçar, mas o sentido é diferente. Cela tem a mesma pronúncia de cela, mas o sentido e a escrita é diferente. Censo tem o mesmo som de censo, mas a escrita e a pronúncia, a escrita é diferente e o sentido é diferente. E aí sucessivamente. Isso é um homônimo homófono. Mesmo nome, mesmo som. Nós vamos encontrar os homônimos homógrafos. Mesmo nome, mesma grafia, sons diferentes. Tá? Almoço é diferente de almoço. Concerto é diferente de concerto. Colher é diferente de colher. Gosto é diferente de gosto. E aí sucessivamente. Aqui são os homônimos homógrafos. E os homônimos perfeitos é quando tem a mesma grafia, o mesmo som, sentidos diferentes e classes gramaticais diferentes. Casa, moradia. Casa, o verbo casar. Janta, refeição. Janta, verbo. Cedo, advérbio. Cedo do verbo ceder. Tá? E aí sucessivamente. Por que eu falei sobre isso? Porque aquela palavra incipiente, ela está aqui, ó, no material de vocês, ó, incipiente. Incipiente com S, incipiente com C. Tá certo? Prontinho. Com C é iniciante, com S é ignorante. Então, quando eu venho para cá, em relação à palavra incipiente com a letra C, que está na linha 25 do texto lá, o que é incipiente? Incipiente, aí vamos lá. Trata-se de um sinônimo de experiente? Não. É iniciante. Tem grafia parecida com incipientes, mas sentido diverso? Pode ser a letra B, né? Está grafada incorretamente? Não. Seu sentido é ofensivo? Não. É o contrário de cipiente? Não. Certo? Não é o contrário, não. Então, a que melhor se adequa é a letra B de bola. Entendeu? Então, dentro da parte de ortografia, gente, o conselho que eu dou, assistam a aula de ortografia, principalmente semântica e essa parte dos casos especiais. Certo? Casos especiais, aqui, ó. A partir daqui. Muito importante isso aqui. Viu? Quem é da mentoria de alta performance, aí tem um material específico para isso. Viu? Mas quem é da Educ, não, da IDIB, a gente foca de acordo com o que a banca cobra. Tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Podem fazer, podem ficar à vontade, tá? Fiquem à vontade. Ninguém? Então vamos para. Ó, falei sobre isso agorinha, gente. Olha a questão 5. Olha a questão 5. A questão 5 é de vocês. Vamos lá. Vejam aí, 2 minutos.
Vamos lá? Vamos responder a questão? E aí, turma, questão 5. O que é que vocês marcam na questão 5? Vamos ver? Fazer junto com... Fala aí, gente, o que é que vocês acham que é? Vamos lá. Jogo, substantivo, e jogo, verbo, tá? Nessa primeira palavra, nesse primeiro jogo de... Oh, rapaz, de novo. Deixa eu atualizar aqui, só um minuto. Nesse primeiro jogo de palavra, o que é que acontece? Eu posso ter jogo e posso ter jogo, né? Aqui não fica tão claro se ela vai ser homônima perfeita, porque o que é o homônimo perfeito? É quando eu tenho a mesma pronúncia e a mesma grafia. Eu não sei se aqui a pronúncia é a mesma, certo? Pronto. Então, ela pode ser homônima perfeita, pode. Que pode ser jogo substantivo e jogo verbo, pode. Certo? Ela pode ser homônima homógrafa, porque é a mesma grafia, pode. Então não dá para eliminar, não, deixa guardado aí. Quando eu digo censo, juízo e censo, recenseamento, o do IBGE, aqui já dá para eu eliminar, certo? Aí, ó, vamos para cá para eu mostrar a vocês. Ó. Olha onde é que está o censo aqui, ó. Eu até risquei, ó. Censo, recenseamento, censo, o juízo. Homônimo, homófono. Porque o som é o mesmo. Então, eu sei que o segundo bloco, elas são homônimas, homófonas. Certo? Então, eu já elimino aqui. Na segunda, está dizendo que aqui na letra B, ó, homônimas homógrafas. Não. Homônimas homógrafas na letra A, já posso eliminar. E homônimas homógrafas aqui na letra C. Só sobrou a letra D. Se eu soubesse uma, eu marcaria a resposta. Tá vendo aí? Só saber essa aí. Então, pronto. Livre adjetivo e livre verbo. Homônimas perfeitas. Certo? Homônimas perfeitas. Por quê? Porque é o mesmo som, a mesma grafia, mas os sentidos são diferentes. E as classes gramaticais também. Então, a primeira, ela é homônima homógrafa. Tá? Homógrafa. É jogo e jogo. Ok? Não pode ser perfeitas. Então, fechamos mais um caso. Turma, eu quero saber se vocês estão com dúvidas. Vocês estão muito calados hoje, eu quero saber se há dúvidas. Turma, enquanto vocês não têm dúvida, então eu vou prosseguir, tá? Vamos lá. Procurei não pensar, porque sofria demais. O emprego do termo porquê, junto e sem acento, está justificado por se tratar. Aí é como eu disse, ó, vem estudar essa parte aqui dos casos especiais, tá bom? Casos especiais. Que é justamente isso aí. Tem o uso dos porquês, tem tudo. Combinado? Cadê o porquê? Como é que tá? Aqui, ó, o uso dos porquês, certo? Então, vamos lá para a sexta questão. Vamos lá? E aí, gente? Esse porquê, ele pode
ele pode indicar duas circunstâncias. Ele pode indicar a circunstância de causa e ele pode indicar a circunstância de explicação. Ok? São as duas que ele pode indicar. Tá? Vamos lá. Ele é um pronome, certo? Não, não é pronome. Eu já elimino aqui, ó. Não é pronome. Não é advérbio, é conjunção. Logo, nesse contexto, exprime ideia de causa. Logo, nesse contexto, exprime ideia de explicação. Gente, essa questão, ela é simplesmente muito, muito, muito perigosa. Muito. A única banca que eu vi fazer isso foi a IDECAM. Inclusive, quero já fazer um alerta para vocês, tá? Deixa eu abrir aqui minha câmera. Quero fazer um alerta aqui para vocês. Preste atenção. Olha aqui para mim. Vou até parar a projeção aqui, porque eu quero dar um aviso aqui para vocês. Turma, preste atenção. Hoje eu montei o material, estou fazendo, né, o material de vocês, e algumas questões da IDIB se assemelham com a IDECAM. Principalmente em classes gramaticais, certo? Algumas questões. Então, assim, eu acho que o professor que faz a prova da IDIB, ele se espelhou no professor da IDECAM. Eu acho, não sei, tá? Porque até as questões de classes gramaticais são as mesmas. Essa questão aqui, só a IDECAM fez uma vez, tá? Só a IDECAM fez uma vez. Isso é muito perigoso, é um detalhe besta para diferenciar a explicação da causa. Você vai entender agora, tá? Quando a gente estuda a oração coordenada, lá nós entendemos que o porquê junto e sem acento é uma conjunção explicativa, certo? Quando eu vou para as orações subordinadas adverbiais causais, lá está o porquê também. E como é que eu vou diferenciar a explicação da causa? Aí eu vou mostrar a vocês agora e vou mostrar com o material de vocês, tá bom? E a gente responde essa questão. Isso é muito melindroso, viu? Muito, muito melindroso. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui o material de vocês. Está no módulo 3 de vocês. 3 ou 4? Deixa eu ver, acho que é o 4. Módulo 4. Deixa eu ver se é o 4 mesmo. Não, é o 3. Ó, o módulo 3 já tem de teoria de vocês. Ele traz isso, tá bom? Eu vou mostrar a vocês, ó. Isso está na parte de orações adverbiais. Vou mostrar aqui bem direitinho para vocês, tá bom? Ó, vamos lá. Ó, está aqui, ó. Preste atenção, tá? Vamos entender comigo. A conjunção porque pode indicar causa ou explicação. Como é que eu vou diferenciar isso, gente? Quando eu tiver uma sequência 1 mais 2, isso aqui explica. É o que está aqui, ó. Pronto. Quando a relação é 2-1, isso dá uma ideia de causa. Professor, como assim a relação 1-2, a relação 2-1? Vamos entender isso agora de forma bem explícita, tá? De forma bem clara. Manuel tem dinheiro porque comprou um carro. Gente, me diz uma coisa, preste atenção. Primeiro, Manuel tem dinheiro ou primeiro Manuel compra o carro? Quem é que vem primeiro? Comprar o carro ou ter o dinheiro? Diz para mim, turma. Bora que eu quero ouvir vocês. Primeiramente, ele tem o dinheiro.
Pronto. Então, preste atenção. Primeiro ele tem um dinheiro. Depois ele tem um carro. Esse porquê explica. Aí aqui eu inverti, ó. Manuel comprou o carro porque tem dinheiro. Primeiro ele tem dinheiro. Depois ele compra Depois o ele carro. compra Ficou um 2-1. carro. Então é causa. Ok? Pronto. Eu acho que eu boto mais aqui. Deixa eu ver aqui. Causa. Não. Botei não. Botei não. Pronto. Então é exatamente isso aí. Aí de onde vem isso, pessoal? Preste atenção. De onde vem isso? Ó. Preste atenção, viu? Lá no ensino fundamental, a gente aprende assim. O uso do porquê, junto e sem acento, é no início de perguntas. Ou, perdão, no início de respostas. Porque explica. E é verdade, ó. Quer ver, ó? Eu vou perguntar assim, por que a rua está molhada? Por que a rua está molhada? Aí você responde, ó, porque choveu. Tá certo? Prontinho. Faz sentido isso aí. Certo? Aí agora eu vou construir de forma diferente. Preste atenção. Porque choveu, a rua está molhada. Olha que legal agora. Primeiro chove ou primeiro a rua fica molhada, gente? Primeiro chove. Depois, a rua fica Depois molhada. a rua fica molhada. Esse porquê que respondeu a pergunta explica. E é verdade, ó. Então, isso aqui acontece uma Explicação. explicação. Agora, eu posso inverter. Ó, a rua está molhada porque choveu. Pronto. Choveu. Depois a rua ficou molhada. 2-1. Isso aqui indica causa. Pronto. Aí vamos lá. Voltando aqui para a questão agora. Tá? Isso é melindroso. E agora? Você marcaria D ou E? Não fale, só marque. Letra E. E uma de explicação. Ele primeiramente pensou, procurou não pensar, para depois não sofrer. Será? Deixa eu ver aqui, viu? Sofria demais, procurei não pensar. Eu procurei não pensar, porque sofri demais. Como é? Fala de novo, cadê? Quem foi que falou aí? Quem foi que falou? Fala de novo aí. Procurei Eu não. acho que ó, procurei não pensar, porque sofria demais. O demais vem depois. Deixa eu analisar aqui, viu? Até eu tô me perdendo aqui. Deixa eu ver aqui. É muito melindroso isso aqui, gente. Muito. Procurei não pensar. Eu não vou pensar. Primeiro, eu não vou pensar. Não pensar, depois vem sofrer demais. Porque eu sofria. Procurei não pensar.
E ele não pode sofrer demais, não. Ele sofre demais. E por isso, ele tenta não pensar. Eu queria ouvir a opinião de vocês aí, dentro dessa lógica aí, gente. Tá vendo como isso é muito melindroso, pessoal? É muito sutil. Muito. Professor, confunde, viu? A mente, caramba. Demais, demais. Essa questão as bancas não cobram isso, não. Por quê? Porque cabe recurso. Entendeu? Quem bota uma questão dela, o professor, eu tenho certeza que ele se lascou respondendo as perguntas aqui, respondendo um monte de difícil. É isso que eu estou analisando, porque como o senhor inverteu aí, né? Tanto pode ser causa como explicação. Pode. Aí, o que é que vai definir a resposta correta dessa questão? Parece. Entra aqui um fator interpretativo, infelizmente, né? Entra Sim. também. Entra também. Entre D e E. É muito. Eu tenho certeza que o professor se lascou respondendo o recurso aí. Mas a estratégia é essa, né? Tem que entender o contexto, não tem para onde correr, não, tá? Quem mais? Quem arrisca aí? Vamos lá. Turma, aqui denota uma ideia de causa. Causa. Primeiro, ele estava sofrendo por alguma razão. Tá? Ele sofria. E pelo fato, acabou o namoro. Ele estava sofrendo lá, porque acabou o namoro, o casamento, enfim. Por isso ele procurou não pensar. A relação é de causa. Entendeu? Então você vai ter que fazer exatamente isso aí. Essa confunde. É muito perigosa uma questão dessa. Toma cuidado quando você se pegar uma questão dessa. Eu só vem na IDECAN e agora na IDIP, viu? Vamos embora. Então, uma questão dessa, o senhor orienta a questão da interpretação, né? Também, né? Também. Também. Uhum. Também. Também. Foi muito melindrosa. Eu pedi para não cair uma questão dessa prova, sinceramente dizendo que é muito melindrosa. As três primeiras, ok, a gente eliminou rápido. Agora essas duas, viu? Mas a relação é essa aí, tá? A segunda oração, ela expressa o motivo de o sujeito ter procurado não pensar. Como eu estou sofrendo em virtude de algo, eu não vou pensar nisso. Vamos tirar o pensamento. Quem nunca sofreu por um amor, né, na vida, seja na adolescência, né? Lembra aí, aquele amor, o primeiro amor, acabou. Você acha que vai casar com uma pessoa que é o amor da sua vida, que é não sei o quê, acaba o namoro, pronto. O que você vai fazer? Eu vou procurar não pensar nisso. Entendeu? Vamos lá. Turma, questão dessa aqui, ó. É que eu quero que você já bote na sua cabeça. Não precisa ler o texto todo, não, turma. Eminente e iminente. Eu quero que a sua mente funcione dessa forma. Essas duas palavras, elas são parecidas. Pronto. É por isso que elas são parônimas. Mas, professor, não tem essa habilidade, não tem essa prática. Então, vamos lá. Observe as frases abaixo. Com tanta indiferença, os laços humanos correm um risco iminente de se tornarem ainda mais fragilizados. Aquele eminente profissional sabia ouvir as pessoas com depressão. Considerando as palavras eminente e iminente, é correto afirmar que se trata de palavras parecidas. Pronto. Iminente é que está prestes a acontecer. E eminente é que é conhecido, famoso. Tranquilo? Prontinho. Você tem dois caminhos. O atalho e fazer ao pé da letra, né? Então,
E com isso, fechamos a parte de ortografia e semântica, 7 questões, certo? Este material, gente, eu vou colocar na aula de vocês, certo? Nesta aula, né? Lá na plataforma, viu? E já quero apresentar o próximo material a vocês, que já está feito. Já vou abrir aqui para vocês, né? De repente já pode continuar um pouquinho mais, para dar uma esticada nessa aula e dar uma acelerada no conteúdo. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou até deixar ele mostrar aqui. Deixa eu botar aqui, eu vou riscar também. Pronto, que aqui é o 2. A parte de ortografia eu acho chata, tá, pessoal? Não vou mentir, não. Pronto, turma. Ó, módulo. Aí aqui o que é que acontece, ó? Tá vendo, ó? É o mesmo material, certo? Sem estar riscado, né? Eu vou riscar ainda, tudinho, bonitinho. Esse material aqui já está na plataforma de vocês, ó. Acabamos essa aula aqui, né? Aí, ó, o material atualizado, tipologia textual, tá vendo, ó? Bem bonitinho para vocês, ó. Tá vendo? Classes gramaticais, ó. Pronto. Quantas questões de classes gramaticais? 10. Certo? Aí, esta semana, eu já acrescento para vocês o quê? A parte de análise sintática. Tá vendo? Análise sintática, regência e crase. E aí nós vamos prosseguindo com as nossas aulas, né? Hoje, nós chegamos aqui, né? Ortografia e semântica. Eu vou prosseguir para tipos textuais agora, tá? Se vai dar tempo de concluir ou não, né? Eu não sei, mas aí vamos lá. Que, inclusive, hoje, mais uma vez eu reforço, no aulão, na aula da IGEDUC, né, na prova, eu falei sobre isso, tá bom? Tudo tranquilo? Pessoal, alguma pergunta? Eu estou sendo claro para vocês. Digam para mim aí. Sim, professor. Tudo tranquilo, então, né? Porque eu fico preocupado, né? Que às vezes vocês não falam, tal, então, mas tudo bem. Aí, como, né, eu não vejo vocês, aquela coisa toda, então sempre estou perguntando. Turma, então vamos lá, preste atenção, tá? Tipologia textual. O que é que eu quero que vocês entendam de tipos textuais? Primeiro que vocês assistam a aula, certo? Já no módulo 4 de videoaulas. Módulo 4, dentro da parte de interpretação textual e compreensão textual, tá bom? Prontinho. E aí, o que é que acontece, turma? Tipo textual. Eu quero que você entenda que tipo textual é um grupo limitado. Dentro dos tipos textuais, o que é que eu vou encontrar? Os gêneros textuais são infinitos. Mas os tipos textuais não. Eles são finitos. Eu tenho uma quantidade X aqui, ó. Aí aqui embaixo, o que é que eu vou encontrar? Os gêneros. Os gêneros são infinitos. Por exemplo, vamos lá. Se eu perguntar aqui, vamos fazer uma relação, certo? Dentro do Brasil, vamos pegar assim o mapa do Brasil. Os estados brasileiros. Vamos pensar que os estados sejam os tipos textuais. São quantos estados? É 25 mais o Distrito Federal ou é 24 mais o Distrito Federal? Não me lembro agora. Tá? Mas, enfim, tem uma quantidade X, né? 25 mais o distrito, né? Quem é que sabe? Fala para mim, vai. Pronto, eu tenho uma quantidade. Agora, pega os municípios desses estados. Eita, aí é infinito. Pega as ruas desses municípios. Infinitos. Certo? Então, é como se os tipos textuais fossem os estados. E os municípios e as ruas do Brasil fossem os gêneros. Certo? Pronto. Então, é isso que eu quero que você entenda. Dentro dessa ótica, o que é que você vai encontrar? Vamos lá. Deixa eu projetar aqui de novo, tá? Aí, o que é que você encontra aqui? Vamos fazer aqui uma síntese. Né? Já para você ir assimilando aquilo que eu
que você vai estudar no seu módulo 4, tá? Vou colocar aqui embaixo, tá, gente? Ó. Quais são os tipos textuais? Os tipos textuais são a narração, a descrição. Deixa eu botar. Tá certo. Descrição. Depois nós temos a dissertação expositiva. Temos a dissertação argumentativa. Algumas bancas trazem exposição ou argumentação. Eu, por uma questão de didática, gosto de colocar dissertação expositiva, dissertação argumentativa. Isso é coisa minha. Mas você pode encontrar exposição e argumentação. Tá bom? Pronto. Aí você vai encontrar a injunção, que é sinônimo de orientação, e a prescrição, que também é sinônimo de orientação. Tá certo? Então, os tipos textuais são esses, gente. São esses aqui. Dentro desses tipos textuais, nós vamos encontrar o quê? Os gêneros textuais, certo? Os gêneros textuais. Que aí são diversos. Este assunto, ele entra na parte de compreensão textual também. Tá bom? Então, vamos lá entender como é que a IDIB vai cobrar isso de você agora. Vamos lá. Por exemplo, aqui nós vamos encontrar uma reportagem. Futuro da mente, inteligência artificial e IA. Turma, preste atenção. As reportagens, elas têm um caráter, um teor mais expositivo. Tá? Expositivo. Eu nem botei a fonte, era para ter botado a fonte aqui também, né? E pode haver um ponto argumentativo? Pode, mas reportagem em específico vai ser exposição. Tá certo? Uma exposição. Então, vamos ver aqui se eu tenho realmente aqui essa natureza, né? Expositiva, argumentativa. Vamos ver aqui. Penso na natureza fundamental da mente e na natureza do eu. Ultimamente, tenho refletido sobre essas questões, tendo em vista as tecnologias emergentes. Tenho pensado sobre o futuro da mente e, mais especificamente, sobre como a tecnologia de inteligência artificial pode remoldar a mente humana e criar mentes sintéticas. À medida que a IA fica mais sofisticada, uma coisa me interessa bastante. É saber se os seres humanos, que talvez consigamos criar, poderão ter experiências conscientes. Gente, aqui percebe-se a narração. Se for uma reportagem, se for um texto argumentativo, o primeiro, esse parágrafo, ele é narrativo. Ele está contando a história. A experiência consciente é o aspecto sensorial da vida mental. Quando você vê os exuberantes tons de um pôr do sol, ou sente o aroma do café pela manhã, você está tendo uma experiência consciente. Ela lhe é bastante familiar. Inclusive, não há um momento de sua vida em que você não seja um ser consciente. Aí, quando eu tenho o texto, ele vai dizer assim, né? O comando, a partir da leitura do texto, é possível reconhecer que seu primeiro parágrafo está estruturado por meio de uma narração. Não tem para correr, não. Esse texto, ele pode ser argumentativo, mas o primeiro parágrafo, ele é narrativo, certo? E isso pode acontecer? Pode. Eu vou mostrar para você aqui textos, eu sempre que dou essa aula, eu sempre mostro esses textos, tá? Eu quero que você anote o primeiro texto, eu vou projetar para você, que é o texto Não Seja Demasiado Justo, de Rubem Alves. Eu sempre mostro esse texto para os meus alunos. Aí para vocês não vai ser diferente. Eu vou projetar aqui o texto Não Seja Demasiado Justo, de Rubem Alves. É um texto argumentativo, mas que seu início é narrativo. Mas ele tem a argumentação na sua essência. Então, vamos lá entender. Eu não vou ler tudo, eu vou deixar para que vocês leiam
tá aí na casa de vocês, ainda hoje, né? Vamos lá. Esse texto, ele é argumentativo, gente, tá? Deixa eu aumentar aqui. Para ficar melhor para vocês aí. Vamos lá. O texto é Não Sejas Demasiado Justo, de Rubem Alves. Vamos lá. Essa encruzilhada simples entre o certo e o errado, entre o lado da vida e o lado da morte, só acontece nos textos de lógica. Era um debate sobre o aborto na TV. A questão não era ser a favor ou contra o aborto. O que se buscava eram diretrizes éticas para se pensar sobre o assunto. Será que existe um princípio ético e absoluto que proíba todos os tipos de aborto? Ou será que o aborto não pode ser pensado em geral, tendo que ser pensado caso a caso? Por exemplo, um feto sem cérebro, é certo que ele morrerá ao nascer. Esse não seria um caso de se permitir o aborto para poupar a mulher do sofrimento de gerar uma coisa morta por 9 meses? Um dos debatedores era o teólogo católico. Como se sabe, a ética católica é a ética dos absolutos. Ela não discrimina abortos. Todos os abortos são iguais. Todos os abortos são assassinatos. Terminado o debate, o teólogo católico concluiu com esta afirmação: nós ficamos com a vida. O mais contundente nessa afirmação não está naquilo que ela diz claramente, mas naquilo que ela diz sem dizer. Nós ficamos com a vida. Os outros que não concordam conosco, fiquem com a morte. Mas eu não concordo com a posição teológica da igreja. Eu sou favorável, por razões do amor, ao aborto de um feto sem cérebro e sustento que o princípio ético supremo é a reverência pela vida. Então, preste atenção, gente. Até morte ficam com a morte. Ele narra um texto. Quando ele começa aqui, ó, mas eu não concordo com a posição teológica da igreja. Eu sou favorável, por razões do amor, ao aborto de um feto sem cérebro. E sustento que o princípio ético supremo é a reverência pela vida. Ele deu a opinião. E agora ele vai argumentar em favor da opinião dele. Esse texto, ele é, na sua essência, dissertativo argumentativo, ou argumentativo só. Mas os primeiros parágrafos partem de uma narração. Tranquilo? Eu deixo esse texto como sugestão para você entender a diferença de uma argumentação para uma exposição. Alguma pergunta, gente, até aí, ou ficou tudo claro? Diga para mim, por favor. Então, pronto. Ficou claro? Vamos prosseguir. Tá? Vou voltar para o material. Então, no material de vocês, turma, aqui, esse texto, ele pode ser argumentativo, que eu acredito que seja na sua essência, né? Mas o primeiro parágrafo é narrativo. Certo? Vamos lá. Questão 2. A crônica é um gênero bem diversificado, que pode ser escrito de diversas formas, a depender do objetivo. No caso do texto 1, pode-se perceber composições textuais diferentes. A respeito do tema, leia os trechos a seguir. Então, vamos lá aos trechos. Lembro-me de um jovem que amava a solidão. Ficar sozinho, ler, ouvir música. Assim, aos sábados, ele se preparava para uma noite de solidão feliz. Mas bastava que ele se sentasse para que as fantasias surgissem, cenas. Gente, o que é que eu percebo nesse fragmento aqui? Eu percebo nesse fragmento que ele está contando uma história. Se ele conta uma história, ele tem uma narração. É isso que se percebe nesse fragmento 1, certo? No fragmento 2, as grandes comunhões não acontecem em meio aos rios da festa. Elas acontecem, paradoxalmente, na ausência do outro. Quem ama sabe disso. Perceba que agora aqui ele dá uma opinião. Quando ele opina, ele argumenta. Então, nós temos aqui na questão 2, no segundo item, uma argumentação.
A chama de uma vela cria ao seu redor um círculo de claridade mansa que se perde nas sombras. Tá? Então, eu tenho aqui uma... Não é tão forte as caracterizações, não é? Mas nós temos aqui uma caracterização. Né? A chama de uma vela cria ao seu redor, eu tenho um círculo, eu tenho a claridade mansa. Um círculo não, um círculo é um substantivo, né? Pronto, mas eu tenho a claridade, e a claridade é mansa. Então, mesmo que sutil, não tão é fato, com tantas características, aqui eu tenho uma descrição. Certo? Descrição. O que é a descrição? É o uso dos adjetivos. É a caracterização propriamente dita. Certo? Tranquilo até aí? Alguma pergunta, gente? Está tranquilo mesmo? Então, pronto. Vamos para a questão 3. Vamos lá. Modernidade líquida. Quando eu pegar um texto desse, turma, vem logo para cá. Ó. Um texto pode ser escrito a partir de várias tipologias, mas quase sempre há uma predominante. No texto 1, a tipologia que predominou foi a... Pronto. Então, aqui não tem para onde correr. Aqui eu vou ter que ler mesmo. Tá certo? Então, vamos lá. Dá uma lida aqui. Eu até parei aqui, botei a metade do texto, né? E parei aqui. Tá certo? Prontinho. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar as questões 3, 4 e 5. Opa, mostrei o gabarito ali. Para vocês fazerem como atividade de casa. Tá? 2, 3, 4, 5. E aí, o que é que acontece? Preste atenção, tá? Até para dar aquela obrigada você a dar estudada, né? Você vai obrigado a estudar. Turma, o que é que você vai fazer? Assistir a aula de interpretação textual que está na plataforma, tá? Tipologia textual, é onde eu quero que você chegue. Respondi 2 perguntas, fiz uma síntese com vocês, e eu quero que vocês respondam as questões 3, 4 e 5. Pronto. Eu quero que vocês botem as dúvidas no grupo, tá bom? Coloquem as dúvidas no grupo, por favor. E aí, quando for próxima aula, terça-feira, eu tiro as dúvidas de tipologia textual e nós adentraremos em classes gramaticais. Certo? Minha sugestão para classes gramaticais. Ou você reconhece as classes gramaticais e ou você estuda uma a uma, que é mais amplo, mais aprofundado. Tá bom? Então, qual é o exercício que você vai fazer ao longo da semana? Isso começa hoje. Assistir a aula de tipologia textual, responda as questões 3, 4 e 5, não procrastine. Assim que a gente fechar essa aula, já responda, tá certo? E já planeje a sua semana para a parte de classes gramaticais. Combinado assim, pessoal? Ficou claro tudo que eu falei? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não é? Então, fechamos. Tá bom? Eu vou parando a gravação, coloco essa aula amanhã na plataforma, parando a gravação agora.